1400 anos atrás, nasceu uma das religiões mais difundidas do mundo. Sua pedra fundamental foi uma ideia clara e direta: não há outro Deus além de Alá. O Islã nasceu nas cidades da Meca e Medina, na atual Arábia Saudita, durante a primeira metade do século VII. Seus fiéis são conhecidos com o nome de muçulmanos. É uma religião monoteísta, quer dizer, uma religião com apenas um Deus. Ele é o Criador do universo e, como tal, deve ser respeitado e obedecido. Esta crença origina-se numa longa tradição de religiões monoteístas que começou há mais de 5.000 anos, quer dizer, religiões que acreditam no mesmo Deus. Estas são o judaísmo, o cristianismo e o islã. As três religiões têm um nome distinto para chamar a seu único Deus. O nome muçulmano é Alá, que significa simplesmente Deus. Os muçulmanos também acreditam nos profetas e personagens judeus e cristãos, como Adão, Noé, Abraão, Moisés, Jesus, entre outros. Mas o Islã proíbe a representação de seus profetas de qualquer maneira. Dos 28 profetas nomeados no livro Alcorão, texto sagrado dos muçulmanos, um é o mais importante. Nascido numa sociedade que adorava vários deuses, este homem recebeu uma mensagem que transformaria. A mensagem era a última revelação de Deus no mundo. Abul Qasim Muhammad ibn al-Hassim al-Quraisi, mais conhecido como Maomé, nasceu no ano 570 na Meca, uma cidade rica que se encontrava em meio das rotas comerciais. Seu pai morreu antes do seu nascimento. Sua mãe morre quando ele tinha 8 anos. Dizia-se dele que, por conhecer o sofrimento desde a infância, estava sempre pronto para ajudar quem precisava. Ele foi pastor e comerciante, ia em caravanas pelo deserto. Segundo os muçulmanos daquela época, a Península Arábica era uma região violenta e imoral, cheia de superstições e crimes sem condenação. Maomé vivia muito preocupado por esta situação. Essa inquietação o levou a se fechar quase todas as noites numa caverna para refletir. Um dia do ano 610, dentro da caverna, ele recebeu o chamado do arcanjo Gabriel, que lhe deu a missão de proclamar uma verdade: que Alá era o único Deus verdadeiro. Depois de um longo arrebatamento do espírito, ele voltou para casa e contou à sua esposa Khadija o que havia vivido. Ao ouvir aquela história extraordinária, ela entendeu que eles estavam diante de uma verdadeira revelação divina. Ela se tornou a primeira pessoa na história a seguir os preceitos de Maomé. Maomé começou a pregar sem descanso entre os habitantes de Meca. Ele queria que eles abandonassem a crença em vários deuses e abraçassem a fé monoteísta. As autoridades de Meca o viram como uma ameaça e começaram a persegui-lo.
O monoteísmo que Maomé professava colocava em risco a grande renda econômica dos templos da cidade e suas palavras promoviam um sentimento democrático que desafiava as diferenças sociais ao considerar que todos eram iguais aos olhos daquele Deus único. No ano 622, a perseguição a Maomé que eles foram forçados a deixar Meca. Eles escolheram como destino a cidade de Medina, onde o Islão também tinha começado a se espalhar. Para evitar seus perseguidores, eles adentraram no deserto em grupos diferentes por semanas. Essa migração é conhecida como Hégira, que marca para o mundo islâmico o primeiro ano de sua história. Em Medina, Maomé conseguiu estabelecer sua autoridade política e religiosa, mas seu relacionamento com Meca estava cada vez mais difícil e se deu início a uma série de pequenas batalhas. Meca tinha um exército 3 vezes maior que o dos muçulmanos de Medina. Porém, após a Batalha de Badr, 624, onde os muçulmanos venceram, o quadro mudou. A vitória fez com que outras tribos da região vissem que um novo poder havia surgido, e isso fortaleceu a liderança de Maomé. Finalmente, no ano 630, Maomé conseguiu reunir um exército de 10.000 homens e marchou em direção a Meca. Aquele que havia deixado a cidade como um fugitivo voltou como um conquistador. Maomé ordenou a destruição de mais de 300 ídolos pagãos. Apenas deixou em pé o templo chamado Kaaba, construído pelo antigo profeta Abraão e seu filho Ismael sob as ordens de Alá. Quando morreu Maomé no ano 632, o Islão estava destinado a espalhar-se por todos os pontos cardeais. Uma chave para seu sucesso estaria em seu livro religioso mais importante. De acordo com os muçulmanos, o Alcorão foi revelado a Maomé pelo arcanjo Gabriel. Os relatos e os preceitos que o compõem foram registrados por seguidores. Após a morte do profeta, a compilação final foi feita. Em alguns pontos centrais, o Alcorão se assemelha muito aos textos judaicos e cristãos, como a Torá e a Bíblia, porque o Islã não era estritamente uma nova religião, mas uma religião que recuperou a velha fé monoteísta. Nessa tradição religiosa, aparecem as mesmas formas de compreender os mistérios do mundo e da relação do homem com a divindade. Existe um paraíso e um inferno, existe o pecado e também o julgamento de Deus. Os templos muçulmanos são as mesquitas. O próprio Islã, geralmente, é considerado um templo sustentado por 5 grandes pilares. O primeiro é a fé que está resumida no credo. Não há outro Deus além de Alá. Maomé é seu profeta. Esta frase do Alcorão afirma que existe apenas um Deus, Alá, o Criador, e Maomé é o último profeta que recebeu a O segundo pilar é a oração, uma prece composta de diferentes passagens do Alcorão. Para realizá-la, os fiéis devem lavar o rosto, as mãos e os pés. Para rezar, a cabeça é orientada para Meca. Por isso, mesquitas em qualquer parte do mundo costumam ser construídas com seu eixo principal em direção a essa cidade. O terceiro pilar do Islã é a esmola, também conhecida como a zakat. É um tributo religioso impulsado pelo Maomé e procura melhorar a situação dos mais desafortunados. O quarto pilar é o jejum. Realiza-se todos os dias do mês do Ramadã, segundo o calendário lunar islâmico. Do nascer ao pôr do sol, o crente deve abster-se de beber, comer, fumar e ter relações sexuais.
O quinto e último pilar do Islão é a peregrinação. Todo muçulmano adulto tem o dever de fazer a peregrinação a Meca pelo menos uma vez na vida. Costumes. Uma característica marcante do mundo islâmico são as roupas. Os homens usam mantos e turbantes, e as mulheres usam o véu ou hijab, um lenço que é usado para cobrir o cabelo e às vezes o pescoço, expondo o rosto. Alguns intérpretes do Alcorão consideram-no obrigatório por razões morais. No entanto, para muitas mulheres, hoje usar o véu é um símbolo de identidade. Hoje, o Islã é a segunda religião mais difundida no planeta depois do cristianismo. Com quase o 20% da população mundial, os muçulmanos ultrapassam os 1.500 milhões de pessoas. Embora o Islã tenha nascido na Península Arábica, apenas 20% dos fiéis são árabes. Outro 20% estão no sul do Saara, na África, e 30% no Paquistão, Bangladesh e Índia. O país com maior população muçulmana do mundo é a Indonésia, com 200 milhões de fiéis. Na Europa, a França é o país com mais muçulmanos entre seus habitantes. Na América do Sul, a maior comunidade muçulmana está no Brasil e na Argentina funciona o Centro Cultural Islâmico Rei Fahd, que é o maior da região. Como todas as religiões, o Islã promete bem-estar espiritual, que atravessa grupos étnicos, línguas e fronteiras. Essa promessa está em seu próprio nome. Islã vem do nome Aslama, que significa aceitar ou submeter, mas também de Salam, que significa paz. E é por isso que, para os muçulmanos, aceitar a verdade do Alcorão significa encontrar nada menos do que a paz.